Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Samuel Monteiro Teologia. Bom, hoje em dia nós temos uma coisa muito boa que é a internet. A internet nos dá acesso a um conhecimento que antigamente nós nem sonhávamos em ter. Então muita gente hoje em dia, por exemplo, pode estudar a gramática grega, né, a gramática hebraica, né? Isso é uma maravilha, né? Mas isso também causa alguns problemas, né? Eu tenho visto muito do tipo assim, né? Você tem duas pessoas em uma discussão teológica, né? Não estão brigando, tá? Estão só conversando, né? E aí a pessoa, para ganhar a discussão, né? Ela joga ali um termo estranho da gramática hebraica ou da gramática grega, né? Que a outra provavelmente nunca ouviu falar, né? Por exemplo, fulano, isso aí não é assim porque aí é um ablativo, né? O sujeito fica, pô, o que é ablativo, né? Olha, fulano, não é assim porque aí é um aoristo, né? Aí você, o que é aoristo? Aí a pessoa, né, meio que ganha a discussão ali na hora, tá? Então tome cuidado com isso, a pessoa jogar termos estranhos da gramática para você, isso não quer dizer que, e você não sabe o que é isso, né? Isso não quer dizer que ela está correta, tá? Vá pesquisar para ver se realmente tem algum sentido aquilo que ela está falando, tá? Recentemente eu vi uma pessoa usar um termo, né, do hebraico, né, da gramática hebraica, que é o coortativo, tá? Para dizer que Gênesis 1:26 não tem absolutamente nada a ver com a Trindade, tá? A Trindade é um conceito muito complicado, né? Não é só através de Gênesis 1:26 que a gente vai provar a Trindade, né? É complicado demais, vai se discutir sobre isso até o fim dos tempos, né? Mas a gente também não pode mentir, né? Nem usar um termo da gramática hebraica que não tem absolutamente nada a ver, tá? Para dizer que ali não pode ser uma trindade em Gênesis 1:26, tipo assim, batemos o martelo aqui, não pode ser porque é um coortativo, né? Porque não tem ligação uma coisa com a outra, tá? Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, hoje eu não vou comprar uma Ferrari porque está fazendo muito sol, né? O dia está muito ensolarado, não vou comprar uma Ferrari, né? O que tem a ver o dia ensolarado com o fato de você não comprar uma Ferrari? Não tem nada a ver, né? Você não compra uma Ferrari porque você não tem dinheiro para comprar, né? O fato de estar chovendo ou se está sol não tem absolutamente nada a ver, né? Então é exatamente o cortativo e a questão da trindade não tem nada a ver. Então vamos primeiro então entender o que é o cortativo. Tenha paciência, tá? Eu vou ler aqui uma página do livro, tá? Do PGH Kelly, é a página 166, tá? 166, né? Da terceira edição do livro, tá? É a gramática hebraica do Page H. Kelly, né? Por que eu vou ler? Para não ficar só assim como uma coisa que eu disse, cortativo, né? Eu tô dizendo que é assim. Não, quem tá dizendo isso aqui são os gramáticos, tá? Então vamos entender o que é cortativo, né? O cortativo envolve as formas da primeira pessoa do imperfeito, tá? Então, o cortativo ele tem a ver com as formas da primeira pessoa do imperfeito. O imperfeito é o futuro, tá? Porque as primeiras pessoas, quem que são as primeiras pessoas? São eu e nós, tá? Eu é o singular e nós é o plural, tá? Eu, primeira pessoa singular, nós, primeira pessoa plural. Então, o cortativo tem a ver só com essas duas pessoas, né? Tanto no singular quanto no plural. O cortativo pode aparecer em qualquer tronco. Ao contrário do jussivo, que às vezes aparece na forma abreviada, apocopada do imperfeito, o cortativo é às vezes alongado pelo acréscimo do sufixo kamats re. Às vezes, tá? Então nem sempre, tá? Ele aparece com esse sufixo aqui. É o caso do Gênesis 1:26, tá? Lá, né? Tá, na AC ele não vai ter esse sufixo aqui, tá?
por ser sufixo vocálico, atrai o acento sobre si, causando a volatização da vogal anterior, por essa encontrar-se numa sílaba aberta não acentuada. É claro que a volatilização não ocorrerá se a vogal em questão for invariavelmente longa. Vogais invariavelmente longas manterão o seu acento. O cortativo é usado para expressar desejo, intenção, autoencorajamento ou determinação do sujeito de realizar certa ação. O que é isso aqui? Determinação do sujeito de realizar certa ação. Seria um imperativo, uma ordem, tá? E como é primeira pessoa, é como se você estivesse dando uma ordem para você mesmo, tá? Para reproduzir adequadamente o cortativo, usa-se formas do modo subjuntivo, além de verbos auxiliares, em especial querer. Exemplos do uso do cortativo. Tá? Então, para a gente resumir, tá? Ficar mais simples, né? O cortativo ele seria o subjuntivo da língua portuguesa, né? Porque no hebraico não tem subjuntivo, tá? Não existe modo subjuntivo. Só que na primeira pessoa, tá? Então seria um subjuntivo na primeira pessoa, tá? Como se você estivesse dando uma ordem para você mesmo. Então você fala assim, por exemplo, né? Você, hoje eu cheguei tarde no trabalho, né? Que amanhã eu acorde mais cedo para chegar no horário. Né? Então você está dando uma ordem para você mesmo acordar mais cedo, né? Que amanhã eu acorde mais cedo. Isso no português nós chamamos de subjuntivo, né? Então, como é uma ordem, né? Então às vezes o que acontece? Ele não recebe esse sufixo aqui, ó, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui nos 10 mandamentos, Êxodo 27, tá? Você vai perceber que ele usa o futuro para dar ordem, né? O hebraico ele tem um formato imperativo, mas muitas vezes ele usa um futuro para dar ordem, né? Então, por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Veja que tomarás é futuro, né? Tissá aqui, tá? É futuro, não é imperativo, né? O imperativo seria tomes, né? Não tomes o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas veja que o sentido é o mesmo. Então o hebraico ele costuma usar o futuro como um imperativo, tá? É o que está acontecendo aqui, tá? Em Gênesis 1:26. Nascer seria o futuro, tá? Ou seja, não é façamos, né? Seria faremos, tá? Porém, aqui ele está usando como um imperativo, tá? Como é um imperativo de primeira pessoa, né? Então é um coortativo, tá? Então é como se Deus estivesse dando uma ordem a ele mesmo, né? Façamos o homem à nossa imagem, né? Ou seja, que nós façamos o homem à nossa imagem, tá? Agora, é importante nós entendermos aqui o que é plural, né? E o que é singular, tá? O singular, ou seja, eu, né? Ela começa com essa letrinha aqui, parece um X, tá? Tá vendo? Essa letrinha aqui, a primeira letra, né? Ela é o vav e significa e, tá? Então, ela não faz parte da palavra. É que no hebraico o e ele gruda com a palavra de trás, né? É como se tivesse escrito e observarei sem o espaço, tá? O hebraico é assim. A conjunção e gruda na palavra da frente, tá? Então a primeira letra da palavra é essa aqui, ó. Essa aqui parece um xizinho aqui, tá? Então, ó, ve'eshmerá toratecha tamid, né? E observarei, ou seja, quero observar a tua lei para sempre, né? Então, apesar de muitas traduções colocarem aqui e observarei, então é que ele coloca quero observar entre parênteses, porque isso aqui é coortativo, então está expressando o quê? Um desejo, cadê? Aqui, ó, desejo, intenção, certo? Então, eu poderia traduzir isso aqui, e que eu observe, né, a tua lei para sempre, tá? Porque é um desejo, tá? Agora vamos ver aqui de novo, ó.
Ve'ereta lachen brit olam, né? E farei para vós, né? De novo, né? Ó, observarei, primeira pessoa. Farei, primeira pessoa. Qual que está indicando aqui a primeira pessoa? É esse xizinho aqui, tá? Esse xizinho aqui, né? Que indica a primeira pessoa, tá? Do singular, né? Eu, tá? Agora, a primeira pessoa do plural, o que que ela indica, né? Qual é a letra que indica ela? Essa letrinha aqui, ó. Ela se chama nun, tá? Então, tá vendo? Ó? Firmemos uma aliança, tá? Nireta brit aniveata, né? Firmemos uma aliança. Então, é igual aqui, ó. Tá vendo? Ó? Façamos o homem. Olha a letrinha nun aqui, ó. A mesma letrinha. Ou seja, nós, né? Nós. Primeira pessoa plural, tá? Façamos o homem, né? Firmemos uma aliança, né? Você veja que é a mesma conjugação. Firmemos, façamos, né? Só muda o verbo. Verbo firmar e verbo fazer. O que está indicando é a letrinha nun aqui. Agora, essa outra aqui, ó. Olha a letrinha nun aqui, ó. O verbo é esse aqui, ó. Porque veatá, né? O V significa e o atá significa agora, tá? Então, o verbo começa aqui, ó. Tá vendo? Igual aqui, ó. Cortemos, né? E agora cortemos, tá? Porque no hebraico a gente fala cortar uma aliança. Na língua portuguesa nós falamos fazer uma aliança. Achei até estranho aqui, né? O certo seria ele colocar aqui firmemos uma aliança, tá? Ou façamos uma aliança, mas sei lá, talvez ele quis mostrar o significado literal, né? Mas na língua portuguesa fica estranho traduzir cortemos porque nós não falamos cortemos, mas vamos deixar cortemos, né? Na língua portuguesa nós fazemos uma aliança, nós não cortamos a aliança, né? Veatá nirat brit leloheno, né? E agora cortemos, né, ou firmemos uma aliança com o nosso Deus. Então o nun tá aqui de novo, tá? Ó, cortemos. Então, cortemos, firmemos, façamos, né? A mesma conjugação, né? O que faz essa conjugação? Esse nun aqui, tá? Então, o cortativo, né, ele é só isso, ele é só, né, seria o modo subjuntivo da primeira pessoa, tanto o singular, eu, quanto o plural, nós, né? Então é só isso, né? Por exemplo, aqui eu ganho muito dinheiro, né? Então isso é cortativo, tá? Que nós façamos boas obras, né? Isso é cortativo, tá? Eu estou dando uma ordem para mim mesmo, né? Agora, qual que é a questão aqui que nós falamos que é a Trindade? Porque Deus aqui, ele está sozinho, tá? Inclusive em Isaías ele fala, né? Eu fiz os céus e a terra sozinho, né? Ninguém estava comigo, né? Então, é muito estranho Deus estando sozinho, né? Ele fala façamos, ou seja, aqui não teria nada a ver com a Trindade se tivesse essa letrinha aqui, ó, tá? Essa letrinha aqui, o xizinho aqui, né? Aí nós teríamos a palavra, né, EEC, tá? EEC, aí seria que eu faça, né? Que eu faça o homem, né? A minha imagem, a minha semelhança, tá? Mas não, né? Que nós façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, tá? Então, o fato disso aqui ser um coortativo, tá? Não tem absolutamente nada a ver com a história, porque aqui a questão é que é um plural, né? Por isso que nós entendemos que aqui se trata de trindade, tá? Porque façamos, como que ele está sozinho e fala façamos, né? Como você está sozinho, né? E você amanhã você precisa acordar cedo, ele fala assim, né? Que nós acordamos cedo amanhã, né? Não, né? Que eu acorde cedo amanhã,
né? Então, é muito estranho Deus estar sozinho e falar, façamos, e o homem foi feito à imagem de Deus, né? E depois ele fala, né, ó, façamos a nossa imagem, mas o homem foi feito à imagem de Deus, né? Olha só aqui, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, singular, né? A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, né? Então, o homem é criado à imagem de Deus, porém aqui está a nossa imagem. Como assim? Ele é a imagem de Deus e mais alguém, né? Não é, ele é a imagem só de Deus. Então, por isso que aqui nós entendemos que tem a ver com a Trindade, né? E o coortativo não vai ajudar a doutrina da Trindade nem atrapalhar a doutrina da Trindade, porque o coortativo é pura e simplesmente, né, o subjuntivo na língua portuguesa, só que na primeira pessoa, tanto no plural quanto no singular. Bom, então espero que vocês tenham entendido o que é. Qualquer dúvida deixa aí no comentário, pergunta, né? Mostrei aqui para vocês o que é o coortativo, não estou inventando, que é o subjuntivo, né? Tá aqui, né? Ok? Então é isso aí. Então, tome cuidado com essa gente que fica aí jogando termos de gramática hebraica e gramática grega, né? Só para ganhar a discussão, ok? Até o próximo vídeo, então. Letra out.